A minha mensagem hoje que eu trago a vocês é a respeito dos escravos do pecado. Os escravos do pecado. Glória, o que é isso, escravos do pecado? Os condenados por causa do pecado. Mas antes de começar, eu quero orar para você que está aí no outro lado, para que Deus venha guardar você e te proteger. Aleluia, que você possa estar bem atento, que a influência dos demônios ou então os ataques de Satanás e os seus agentes não venham prosperar, pois está escrito na palavra do Senhor: toda ferramenta preparada contra vós não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, vós a condenareis. Eu condeno em nome de Jesus Cristo toda língua que se levanta em juízo contra essa pessoa. Eu quebro, eu esmago essa fortaleza em nome de Jesus. Espíritos, bloqueios, oposição, jugo, fardo, seja removido pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Receba a liberdade de filhos de Deus. Receba a libertação agora, no nome de Jesus. Você que entrou, aleluia, gemer com uma dor, é só você entrar no reino de Deus, ou no reino de Deus a doença não pode suportar, a morte não tem lugar, tudo, aleluia, se torna ressurreito, então recebe vida de Cristo. Então seja, glória a Deus, avivado agora e sinta paz, sinta alegria, sinta cura, sinta libertação. Sinta-se bem, glória a Jesus. O meu Deus te guarda, te cubra debaixo das suas asas com seu sangue precioso, para que você venha se conectar e estejas atento, para que o Senhor venha abrir os teus ouvidos espirituais, como ele abriu os ouvidos da irmã Lídia quando Paulo pregava naquela praia, e ela compreendeu, entendeu e creu em Jesus Cristo, a primeira europeu, como eles dizem, que aceitou Jesus Cristo. E Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Ele também vem abrir a tua mente, que a tua mente se abra, o seu coração, para receber as palavras da vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os escravos do pecado. A maior escravidão que existe não é a escravidão dos homens. A maior escravidão que existe é aquela em que ele acha que é livre e não sabe da sua situação carcerária. A pessoa anda, come, trabalha, festeja, se alegra, gera filhos, edificam, constroem, como aconteceu no tempo do que de Noé. No tempo de Noé, os homens eram prisioneiros, eram escravos do pecado. A Bíblia diz que eles casavam, davam-se em casamento, edificavam, construíam, festejavam, comiam, bebiam, e eles não sabiam que eles eram escravos. E eles se achavam de livres. E a Bíblia diz que quando veio o dilúvio não se aperceberam. Quando veio a morte, eles não se aperceberam. Quando a morte lhes cercou, eles nem sabiam. Mas só um sabia que a morte viria. Paulo Rodolfo, perdi 12 minutos. Não tem problema não. Só está começando agora, meu filho. Até então só era aquela apresentação aí. Glória a Deus. Ouvisse. Eu quero te dizer que eles não sabiam que a morte lhes cercava, que eram escravos, condenados à morte. E quando caiu as águas do céu, as águas do dilúvio, todos morreram. Suas festas, suas alegrias na carne, seus casamentos, o seu darem-se em casamento, os seus deleites não puderam lhe salvar. Os escravos do pecado é o tema da minha mensagem. E hoje estamos a viver os mesmos dias, como pior até os dias de Noé, pior os dias de Sodoma e Gomorra. O povo está na escravidão. Satanás trouxe uma nova moda. Se em Sodoma não havia religião, não iam para a igreja. Se no tempo de Noé não faziam cultos, havia uma libertinagem. Hoje tudo é diferente. A maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas, têm um Deus, um ser que eles consideram superior a eles e que eles veneram, que eles adoram. Cada um tem o seu Deus. E eles confiam que o seu Deus vos libertará, os livrará da morte. Não. É impossível escapar da morte sem primeiro ser liberto. Esses todos, cada um tem o seu Deus, mas todos são prisioneiros. Os muçulmanos têm o seu Alá,
E eles acham que Allah é a sua salvação, mas vivendo em pecado. Os hindus têm os seus deuses. Os budistas têm o deus dele, Buda, aquele gordo aí, o bebucho. Acham que o bebucho livrá-los-á da condenação. Os cristãos têm o seu Deus, Jesus Cristo, mas vivendo em pecado. Acham que Jesus vai lhes livrar do pecado, da morte, da escravidão, mesmo vivendo no pecado. Os católicos têm a sua deusa. E eles, como eles lhe adoram, assim como eu sou apaixonado por Jesus, eles são apaixonados por essa Maria. E eles dizem, a deusa mãe, a mãe grande, a intercessora, a rainha do céu, a mãe de Deus, pela intercessão da Virgem Mãe. E como se deleitam pela Virgem Mãe. E os cantores cantam, exaltam a Virgem Mãe. E eles pensam que a Virgem Mãe está chorando, dizendo, filho, filho, salve o católico que faz terços, rezas. Parece que é o padre lá no Brasil que mandaram mensagem, que o povo ouviu mensagens na YouTube, desse canal aqui que fala a respeito da grande prostituta, a mãe de todas as prostitutas da terra, a Igreja Católica. E o padre disse que todos vocês que viram essa mensagem vão ter que fazer novena, tem que fazer reza, tem que invocar não sei quantas Santa Maria, porque vocês estão em pecado, vocês se corromperam com as mensagens desse homem que está a dizer que a Igreja Católica, e fizeram novena, e mandou fazer não sei 100 ou 50 Ave Marias para se livrarem. 50 Ave Marias não vai lhes livrar da condenação do inferno. Porque Maria, a verdadeira Maria, está no gozo do seu Pai. Sabe quem é o pai da Maria? É Jesus. Aquela que vocês chamam a Mãe de Deus. O pai da Maria, a Virgem Mãe, como vocês lhe chamam, é Jesus Cristo. Como assim? Calma aí. Jesus um dia perguntou, aleluia, aos judeus que não conheciam quem era o Cristo. E ele disse, para vocês, de quem é filho o Cristo? Ou então, o Cristo é filho de quem? E eles, eu creio que disseram, os escribas, os homens entendidos na letra, e disseram, que isso? Esse menino, ele pensa que nós não conhecemos a Escritura. Esse rapaz, ele está a pensar que, ele chamou, você ainda não tem 50 anos. Você viu Abraão? Esse miúdo desse não tem 50 anos, quer ensinar os mais velhos. Olha, Cristo é filho de Davi. E Jesus lhe disse, como é que Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi, no Espírito, chamou ele de Senhor? Porventura, um pai chamaria seu filho de Senhor? Eu creio que eles não entenderam. Calma aí, quando é que está escrito? Pois Jesus lhes especificou, pois está escrito. Aleluia. E disse Davi, o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, como é que ele é pai de Messias, de Cristo, se ele lhe chama de Senhor? Quem é esse Senhor? O Pai Celestial, que disse ao Senhor de Davi, quem é esse Senhor de Davi? Jesus, Senhor, Pai, Senhor, Filho. O Senhor disse ao meu Senhor, Jeová, meu Senhor, disse ao meu Senhor Jesus Cristo, porque foi o Pai que convidou o Filho, assenta-te à minha direita. Então, como é que é filho dele, ele vai lhe chamar de Senhor? Todos ficaram mudos, não entendiam isso. Eu creio que foram lá e fizeram assim, pá, esse rapaz, ele fala a verdade. Nós não entendíamos nada disso. Assim, eu digo a vocês, ó católicos, se aquele que é o pai da Maria, o pai do marido da Maria, José, porque José é descendente da casa de Davi, se o avô
não sei se trio, tetravô, pentavô de Davi, chamou, aliás, de José, chamou Jesus de meu Senhor. Como então vocês dizem, aleluia, que a Maria salvar-vos-á, se ela própria teve que ser salva pelo seu Senhor, que um dia nasceu no seu ventre? E os cristãos evangélicos dizem, em Cristo Jesus somos salvos. Ai, ok, é verdade. Mas tem que ser liberto do pecado. Você pode falar de Jesus, pode invocar Jesus, pode adorar Jesus. Se você é escravo do pecado, primeiro que Jesus não te conhece. Se você é escravo do pecado, você está perdido para sempre. No livro de João, no capítulo número 8, encontramos, aleluia, essa libertação em Cristo Jesus. Glória a Jesus. No versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual filho? O Filho de Deus. E quem é esse Filho de Deus? Jesus, o Cristo. Não há libertação em Moisés, não há libertação em Maria, não há libertação em Maomé, não há libertação em São Pedro, não há libertação em Buda, não há libertação em nenhum homem, não há um outro nome na qual você será salvo. O único nome, sim, é o nome de Jesus Cristo. O único nome, o único, é o nome. Não tem que arranjar um outro nome. Não. Ela intercede por nós, como você, o católico, fala. A mãe, não. O único intercessor que te leva até o Pai é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E você não precisa de ninguém que te leve até Jesus. Não precisa. Você precisa somente ter o sangue. Pois está escrito que Ele nos abriu um novo caminho. Um caminho novo. E nós todos podemos entrar nesse caminho. E Ele abriu, aleluia, rasgou o véu do santuário, que nos impedia vermos a magnífica sua glória. E Ele disse que todos nós, com o sangue de Jesus, podemos entrar. A única coisa que temos que ter é o seu sangue. E o sangue, quando se fala do sangue, está a falar da redenção, da purificação. Glória a Deus. Sim, os pecadores redimidos, os pecadores comprados, os pecadores lavados, podem entrar no santuário de Deus, podem trilhar o caminho. Não é pela intercessão da Virgem Mãe, não é pela intercessão de Buda, nem Maomé, nem santo, nem ninguém. É só pelo sangue de Jesus. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estáis livres. Livres, livres do quê? Da escravidão do pecado. Existe a escravidão do pecado. Ontem eu fiz uma conversa muito breve no Radical TV e uma matéria muito quente, aleluia. Eu falei, glória a Deus, ele me fez algumas perguntas. O que é que tu achas disso que está acontecendo aí na Igreja Universal do Reino de Deus? Eu falei, isso não somos dignos, nem dá para chamar isso de igreja. Devemos chamar isso de uma organização. Até organização não. Parece que é muito leve chamar isso de organização. Deveria ser chamada de empresa universal. Isso é uma empresa, uma empresa limitada. Você chamaria isso anônima, cujo até anônima não, porque os donos deles você já os conhece. Porque uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um corpo santo, porque sua cabeça é santa. Pois como está escrito, sede santos como é santo aquele que vos chamou. Então um lugar daquele onde se comete crimes, crimes hediondos, como se diz, aleluia, na linguagem dos homens, chamaríamos isso de igreja.
E as pessoas só estamos a julgar, ou então só estamos a falar da Igreja Universal. É mais uma da corrupção, da imundícia, das prisões da terra. E eu falei nesse canal, e já tenho falado, que a igreja é uma verdadeira prisão. A igreja corrupta hoje é uma verdadeira cadeia, uma prisão, onde os homens estão presos no pecado e são escravos e eles não sabem. Bom, vamos a entrar na mensagem que nos diz respeito hoje. Quando é que Jesus convidou, aconselhou os judeus para serem libertos por ele? Quando? Quando os judeus achavam, que eles eram livres. Estás amarrado em nome de Jesus Cristo. Quando os judeus achavam que eles eram livres. Os judeus pensavam que eles eram livres. Eles sustentavam a liberdade em Abraão. Somos filhos de Abraão. Eles sustentavam a libertação do Egito por Moisés. Temos um mestre, Moisés. Nós somos nascidos de prostituição. E temos um Deus só, o nosso Pai celestial. O Deus de Abraão. E como se enganavam? Como poderiam falar que eles eram livres, filhos de Abraão, libertos por Moisés, seu mestre, vivendo no pecado? Jesus os aconselhou, dizendo: somente o Filho de Deus pode libertar os homens do pecado. Moisés não vos libertou do pecado. Moisés vos libertou do Egito. Mas o Egito estava ainda dentro deles. Saíram daquele território, mas continuavam com o Egito dentro deles. Pois a Bíblia diz que o sangue dos touros não purificou, não foi capaz para purificar a consciência humana, ou dos judeus, dos israelitas. Sim, somente o sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Eles sustentavam a libertação, porque eram filhos de Abraão. Não somos nascidos de prostituição, nós temos um Pai. Como tu nos falas para sermos libertos. Libertos de quê? E Jesus lhe disse: do pecado. Vocês são filhos do diabo. Vocês são ímpios pecadores. E quem comete o pecado, como disse o próprio Jesus, é escravo do pecado. Aleluia. E ele disse: olha, e o escravo não vai permanecer no reino de Deus. Porque os servos jamais permanecem dentro de casa ou do reino. Somente os filhos é que permanecem em casa. E as pessoas que estão em pecado, que estão dentro de casa, se eles não forem libertos, eles vão sair da casa. É isso que Jesus estava a falar. Então ele disse: é melhor vocês buscarem libertação em mim para vocês permanecerem no meu reino. Mas se vocês fazerem brincadeira, sustentando libertação onde não existe, somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão, nascidos de Abraão. Então ele disse: vocês não vão permanecer não. Vocês vão ser lançados fora. Vocês vão ser vomitados. Então hoje a história se repete. Eu disse que cada um tem um Deus. Eu disse que cada um tem um Deus. Tem um nome. Mas em pecado, só um nome. Até mesmo esses que dizem estar nesse o único nome, se não forem libertos do pecado, não vão permanecer. É isso que está acontecendo na terra. Vamos falar da igreja. As igrejas se tornaram as próprias cadeias, as prisões dos seres humanos. Por isso você vê, já ninguém prega a mensagem da salvação.
Porque a mensagem da salvação é acompanhada com a mensagem do arrependimento. O arrependimento fala diretamente e não indiretamente do pecado. Só se arrepende quem está em pecado. Falar do arrependimento é falar do pecado. Virou moda hoje e dizer que não dá para falar do pecado, porque senão as pessoas vão se incomodar. Então isso é manter as pessoas no quê? Na escravidão do pecado, dentro da igreja. E é um erro, é tão perigoso, como eu falei naquele canal. É perigoso. É muito perigoso ser um cego sustentando ver. Essa é a maior cegueira que existe. Dos cegos orgulhosos que dizem que eles não são cegos. E Jesus disse, esses vão morrer cegos. Os cegos que reconhecem que eles são cegos, eles vêm para comprar colírio, para serem curados da sua cegueira. A palavra de Deus. Mas os cegos que dizem, não preciso de ver, porque eu já vejo. Então, não resta senão permanecer na sua cegueira. Esse é o mais perigoso dos perigosos. Então, preste atenção, queridos irmãos. Não adianta adorar a Deus, buscar a Deus, ir para a igreja. Hoje não é domingo? Coronavírus veio desenfrear esse apetite dos domingueiros. Como a Bíblia no sovaco, indo para a igreja todos os domingos. Ok. O que é que adianta? Não resolve nada. Não resulta nada. É hoje estar diante de um ecrã para assistir a missa ou então o culto online. Não adianta nada. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres, porque o servo do pecado não vai permanecer em casa, somente o Filho vai permanecer. Pois todo aquele que comete pecado é servo do pecado, e o servo é o escravo, e o escravo vai ser lançado fora, vai ser vomitado. Somente os filhos vão permanecer. E para se tornar filho, tem que ser liberto pelo Filho de Deus. Como o Filho liberta? Pela pregação da mensagem da cruz. Pela pregação do Evangelho do Reino de Deus. Pela pregação da sabedoria do alto. Sim. E os homens, aleluia, vão se sentir pecadores. E os homens vão ver os seus pecados. E os homens vão correr para Cristo, chorando pelos seus pecados. Mas o Evangelho, ou então a mensagem da terra, não aponta o pecado. E se o pecado não for apontado, os homens achar-se-ão salvos, justos, filhos de Deus. Assim eram os judeus. Somos nascidos de Abraão. Nunca servimos a nenhum povo. Não somos nascidos de prostituição. Nós temos um Deus. Jesus reprovou eles. Disse, não. Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. E eles questionaram, por que tu dizes que nós somos filhos do diabo? E ele disse, porque o vosso pai diabo é sempre um pecador. Desde que ele começou a pecar, nunca parou. Assim vocês também estão a imitar as obras dele. Vocês fazem o que o vosso pai faz. Se vocês fossem filhos de Abraão, vosso pai Abraão andou na justiça. Vosso pai me adorou. Vosso pai andou em santidade. Então, mas como vocês estão a fazer o contrário, vocês não estão a fazer o que fez Abraão. Estão a fazer o que faz o diabo. Então, se fosse filho de Abraão, andariam no caminho do Senhor. Vocês iam me amar. E ele disse, sabe por que vocês iam me amar? Porque o vosso pai Abraão, ele, quando Deus lhe mostrou os dias da minha vinda, ele se alegrou. Sabe por que vocês não são filhos de Abraão? Porque o vosso Abraão não praticou as obras que vocês praticam. As obras que vocês estão a praticar, tem um Senhor, tem um Pai. Não é Abraão, é o diabo.
Então, se vocês praticam as obras do diabo, então vocês são filhos do diabo. Se vocês são filhos do diabo, vocês são escravos, são prisioneiros do pecado. O diabo vai vos matar. O diabo tem já vos atormentado, escravizado, com todo tipo de sofrimento por resultado do pecado. E no final de tudo, vai vir a morte eterna sobre vocês. E eles não entendiam isso. Hoje se repete a história. Vivemos esses dias, meus irmãos. Está a pensar que é uma história que eu estou contando, um povo que foi desviado, um povo que era pecador, um povo, aleluia, que fazia a vontade de Satanás. Estou a falar de um povo que está fazendo a vontade de Satanás. Estou a falar de um povo que está dentro da religião, dentro de uma igreja e não conhece esse Deus. Infelizmente. E eu falei ao rapaz ontem no canal, disse, veja que o que está acontecendo hoje já aconteceu no tempo da reforma. Quando os reformistas se levantavam para contestar a doutrina da idolatria e todos os erros que a Roma cometia em nome de Deus, olha o que fazia alguém. O bispo, o cardeal da cidade, ele ia fechar com aliados grandes. Fechava as portas daquela capela. Fechava, pá! E o povo não conhecia Deus, mas amava a capela. Ai, você não imagina. E o povo, só lhes faltava um culto, choravam, faziam manifestações, gritavam, imploravam o cardeal, iam perguntar o porquê, por que fecharam a nossa capela? Ai, a nossa capela, ai, a nossa... Eles pensavam que a salvação é ir todos os dias na capela, fazer os rituais. É isso que hoje se vive dentro da igreja chamada evangélica. Vivendo os rituais. E o cardeal sabia que aquela era a maneira para quê? Para incitar os fiéis daquela capela contra o padre ou monge reformista que se rebelou contra a doutrina do Vaticano. E eles iam lá perguntar, por quê? Por que não abre a nossa capela? Por que não temos as nossas missas, os nossos sacramentos? Por que não temos os nossos batismos? Nossos filhos não podem ser batizados porque a capela está fechada. Nossos filhos não podem participar, não sei do que. A nossa comunhão, não temos a primeira comunhão, não estamos a participar da ceia. Ceia os evangélicos, eles dizem a hoste. Não estamos a participar da hoste. Por que, senhor cardeal, senhor bispo? E o bispo dizia, por causa do vosso padre. Eu fechei porque o vosso padre é rebelde. Então vocês foram também punidos por causa dele. E aquele grupo se levantava contra o monge ou o padre. Você vai nos provocar problema para o cardeal fechar a nossa igreja? Ouviste? E assim, quando o cardeal visse que o povo se levantou contra ele, conseguiu convencer o povo, então ia, rompia os calhados, enviava lá outro, e aquele povo perseguia o cardeal dele, ou então o monge, rejeitavam. E quando o cardeal prendia aquele padre para lhe crucificar, para lhe queimar na estátua, o povo antigo dele que ainda gritava, crucificam, crucificam, crucificam. A história hoje se repete. Ouviste? Vocês estão a lutar, estou a falar esse recado para você que é da Igreja Universal. Vocês estão a fazer manifestação, a chorarem, uns estão a ficar doentes. Sabia disso? Uns vão ficar doentes. Uns até vão se suicidar por causa disso. Porque fecharam uma igreja para o povo que não conhece a Deus, eles mataram. Morte física, claro. Porque a espiritual já existe. Fecharam uma igreja para um povo religioso e como que lhes fecharam a porta do céu. Que nem conhece a tal porta do céu. Eles pensam que o facto de você pertencer a uma igreja e ter um crachá, batizado, membro da igreja, pertence ao grupo Y, eu canto, ai não sei quem, eu filho, você quem? Irmã fulana, você que é cantora lá, aquela cantora aí, você me conhece? Dulce, viu a Dulce?
tens uma voz muito linda, mas você pensa que a porta aberta da Igreja Universal é a porta do céu. Porta do inferno. Ouviu, Dulce? Vem cantar para Jesus, pô. Sim, com aquela tua voz muito, muito linda. E eu era jovem. Você não me conhece, não sabe que eu estava lá quando você cantava. E havia uma alegria muito grande. Cantando para Jesus. Olha como vocês terminaram. Nunca conheceram esse Jesus. Estão a chorar, ouvir aqueles jovens lá na porta, aquelas mulheres nécias, ímpias, pecador, prostitutas, mal vestidas, Jezabel, a discutir, não, ainda, olha aí, é uma vergonha, aí dizerem, vocês estão se levantar contra Deus, vocês não têm temor, qual temor? Seus manipulados, escravos do pecado. Vocês não conhecem a Deus? O outro Jorge Tadeu fez a mesma coisa. Quando lhe fecharam a sua empresa, amaldiçoou. E todo mundo dizia, olha, vai acontecer amaldiçoar. Vai amaldiçoar o quê? Se você é um amaldiçoado. Um amaldiçoado pode amaldiçoar outros amaldiçoados. Onde está Jorge Tadeu? Ai, você se corrompe, entra em pecados ou então crimes hediondos e depois querem sustentar Deus. Ai, Deus vai vos punir, Deus vai vos punir. Aí, você anda a pensar que Deus é uma brincadeira. Deus não tolera o pecado. Aquele povo que foi chamado por uma vocação incrível, Israel, que é o culto, aleluia, a promessa, sim, a lei, os pais, aleluia, dos quais é Cristo e dos quais somos nós. Quando eles pecaram, Deus trouxe Nabucodonosor para destruir a cidade. E eles faziam a mesma coisa, choravam pelo templo, como vocês estão a chorar. Viu? Isso é antigo. Choravam pelo templo e gritavam, olha templo. Olha templo, olha templo, olha templo. Templo não salvava ninguém e não salva ninguém. Quando a casa de Deus era derribada, aquilo era óbito. Poderia destruir outra coisa, a cidade, os muros, mas quando fosse a casa, é como se fosse acabaram com eles. Uns desmaiavam, uns se matavam. Espírito religioso. O espírito religioso sempre é acompanhado de fanatismo religioso. Daqui a pouco é possível que vocês criem um exército para pegarem arma, para defenderem a vossa igreja. Vão sair na rua para fazer manifestação com as cartazes. Deus não vos conhece por causa dos vossos pecados. Vocês são servos do pecado, escravos do pecado. Arrependam-se. Parece que hoje só vim para dar recado a eles, né? Escuta muito bem o que eu vou te falar. Isso que você está a ver que está acontecendo entre vocês é a vossa libertação da escravidão, do pecado, do Egito espiritual. Enquanto vocês continuavam lá, nunca pensariam no céu, porque vocês pensavam que já estavam no céu. Enquanto vocês continuassem a ouvir aquelas mensagens todos os dias, e Deus vai abençoar, e Deus vai abençoar, e Deus vai abençoar. Sabe por que eu me levantei para falar o que eu nunca falei? Nunca citei assim, essa religião diabólica assim, abertamente, e por pronunciamentos mais longos. Sabe por quê? Porque chegou a hora. Eu sou o vosso Moisés. Se você não sabia. Eu que te tornei esse império. Aleluia. Saul não pode, glória a Jesus Cristo, viver enquanto Davi for coroado. Aleluia. Entendesse? Você te vai dizer, quem é você? Você vai ver isso. Você verá. Você está pensando que eu estou a ver o que está acontecendo para falar? Eu já vi antes que acontecesse. E o Tavares me fez uma pergunta ontem.
Ontem. Ai, não disse, mas você não é que me entrevistou há 2 anos atrás? Não foi você. Não fosse você que subiu no monte em dezembro de 2018. Dezembro de 2018, ele subiu no monte. E eu lhe falei, Deus vai punir 2 igrejas. Serão expulsas. 2 igrejas. 2 anos passaram, o que estamos a viver. Pode ainda, eu não estou dizendo que vai desistir e acabar agora. Não, não vai acabar. Agora ainda não. Ainda poderá os vestígios ficarem aí, mas é mentira. A árvore, quando cair, caiu mesmo. E aonde a árvore cair, como disse Salomão, aí ela vai permanecer. Se é para a direita, é para a direita. Para a esquerda, é para a esquerda. Para trás, é para frente, já caiu. Ai, me foi dito, falar perfeito, uma pergunta. E o que é que tu achas da reforma? A reforma vai funcionar? Olha o que eu falei. Se Tavares atrasar se meter a matéria no ar, eu já estou a pôr no meu canal, né? Olha o que eu falei. Ainda vai ter outra gravação hoje ou amanhã com ele. Glória a Deus. Presta atenção. Eu disse assim. Reforma nunca funcionou na igreja. Nunca. Revolução, sim. Deus não é Deus de reforma. Deus é Deus de revolução. E diz o Senhor ao profeta: e eu virei e cortarei a parte mais tenra da árvore, ou o ramo mais tenro, mais pequeno, um dos raminhos. E eu vou cortar esse ramo e vou subir com esse ramo em cima de uma outra montanha. E vou plantar esse ramo. E este raminho vai se transformar em uma igreja, ou então em uma árvore maior que a primeira árvore. E o machado está posto a... Deus é Deus que derruba as árvores. Não é para quê? Ele dá oportunidade. Lembre-se da figueira. E a figueira foi trabalhada. E o dono queria cortá-la. E o filho intercedeu e disse: pai, deixa que vamos permitir que esse ano seja trabalhada para ver se vai dar fruto. Se não der, corta. Significa que o tempo que foi dado para ver se desse frutos. Não deu fruto, tem que ser cortada. Por que reforma? Qual reforma? Reforma não funciona. A reforma não funciona no reino de Deus. Ficou torto, ficou. Nenhum homem consegue, aleluia, endireitar o que está torto. Nem o próprio Deus, aleluia, tem prazer em endireitar o que está torto. Dá oportunidade, claro. Se já não dá, ela tem que ser cortada. E o machado está posto à raiz das árvores. Quem se lembra dessa profecia? É isso que vocês estão a ver aí. Se vocês ficassem atentos, você está pensando que vocês só querem ouvir, sabe quais são as profecias que vocês gostam de ouvir? Posso profetizar? Profetiza, papai. E todo mundo, ei, vai profetizar. Mas aqui nas mensagens, vai passando profecias, diz que, ou como falou o Rei da Glória, abrirei a minha boca para publicar os mistérios que estiverem cobertos desde a fundação do mundo. E em parábolas. As profecias passam e ninguém dá conta. Eu falei ao rapaz, você subiu lá, não te falei? Não te falei? E agora? Alguém tinha me mandado mensagem aqui mesmo, parece da Iurde, a dizer, quero ver. E ele disse, nós estamos bem, a igreja crescer, em grande. E agora, onde é que está a tua profecia? Aleluia. Isso é para começar. Ainda não é o fim. A fita está a começar agora. Por isso, eu falei do outro dia que vai haver um êxodo no mundo. Libertação dos escravos. Assim como foi no Egito. Os escravos hebreus foram libertos por Moisés. Pela mão pesada de Deus. E tiveram que sair daquele território para irem para Canaã. E os filhos de Deus serão libertos da escravidão do pecado. Dentro da religião, em outros lugares, claro. Os escravos não estão só na religião. Na política, na bruxaria, no futebol. Eu disse que tudo são cadeias. O mundo é uma prisão. O Matrix, como ele foi chamado por eles próprios. É uma verdadeira prisão.
Mas você é possível viver nesse mundo e não ser prisioneiro. Ele é uma prisão, mas existem os livres dentro dela, desta prisão. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Somente o Filho de Deus, com a pregação do Evangelho do Reino de Deus, não com a pregação, aleluia, do Evangelho da terra, do reino. Glória a Jesus. Estão a ser libertos e vocês estão a discutir, a dizer, nossa igreja, vocês não sabiam que vocês estavam numa cadeia? Vocês eram escravos de Satanás. E Satanás usava o seu instrumento, que é o Éder, para vos manter na escravidão do pecado, com todo tipo de pesadelo que vocês passaram e passam. Hoje agora veio o êxodo para vocês. E vocês deveriam entender, mas como vocês não têm olhos para entender, para ver, vocês são cegos, com vosso orgulho dizendo que vocês estão a ver e não podem compreender o momento que estão a viver. Assim eram os judeus. Jesus reprovou e disse, vocês conhecem os sinais dos céus. Quando vai chover, vocês dizem, vai chover. Quando vai ter um dia bom, vocês sabem, hoje o dia será quieto. Mas infelizmente, vocês não conhecem os sinais dos tempos. Os sinais do céu você conhece, mas dos tempos não. Aleluia! Glória a Jesus Cristo! Louvado seja o nome do Senhor! Deveriam vocês se alegrarem, porque vocês foram e são escravos do pecado. Outros tinham roubado os vossos direitos que vocês têm em Cristo Jesus. E assim vocês pagaram, estão pagando um preço elevado. E se permanecerem assim, vocês pagarão eternamente no inferno. Sai do meio dele, povo meu. Um novo êxodo. E vai acontecer em todos os lugares. Essa aqui é que está a ser como exemplo. A primeira. E outros também. Então é a hora do povo do Senhor, aleluia, sair e marcharem. Oh, não tereis paz aqui. Levantai-vos e andai. Sim, marchem em direção à terra prometida. Não sejais rebeldes. Estão a defender aquilo que vos matava, que vos mata. O maior pecado que se cometeu lá, se vocês não sabiam, é o sacrifício a Moloque. Sacrificaram aos deuses e vocês não sabiam. Ouviu, ó mulher de pastor? Aquele aborto que você fez. Esse teu filho foi sacrificado a Deus Moloque. Viu, ó pastor, ó mulher de pastor? Porque eles disseram, não pode ter filho aqui. E assim você foi obrigado a tirar aquele filho. Muitos até o filho não saiu porque você foi no hospital. A tal pressão como vocês próprios estão a contar que vos fazem. Você tivesse um aborto. E aquele filho foi oferecido a Moloque. Ouviu você que foi castrado? Você ofereceu os filhos a Moloque? Vasotomia. Os israelitas faziam esse sacrifício, você não sabia. A Moloque. Ofereciam seus deuses no fogo, ao deus Moloque. E os homens ofereciam seu sêmen ao deus Moloque. Se você não sabia, que você não sabe, sabe por que vocês, quando fazem aquela operação, vocês apagam? Como anestesia total. Você não sabe, aquilo eles vos tiram, é muito valioso que eles vos tiram. Estou falando no sentido biológico. Eles tiram, Edir Macedo vende aquilo. Nunca lhe denunciei, não tem problema não. O tempo dele também chegou no fim. Agora já posso. Eles levam em clínicas especializadas para venderem aquele material aos milionários lá da Europa e da América e do mundo asiáticos que têm problema de infertilidade. Está a ver que a ambição pelo dinheiro é muito grande. O dinheiro que eles tiram, até vocês deram dinheiro, em outras palavras, milhares e milhares de pastores não vão me dar dinheiro. Vocês não somente enganam as pessoas para trazerem dinheiro para ele, mas vocês participaram do pacto dele. A Moloque, sacrifícios de filhos, porque os espermatozoides, os sêmenes, são filhos. São removidos
e levados em grandes clínicas lá na América, e os milionários que têm problema de infertilidade, talvez vocês não sabiam disso, isso seria uma matéria também do crime. Se quiserem, podem investigar e vocês vão ver que aquilo é vendido. E não é barato, não. É muito caro. Como vocês foram manipulados? Vocês o fizeram em nome de Deus. E disseram, ai, nós vamos sacrificar as nossas vidas por amor a Cristo. Onde é que está escrito isso? A má interpretação da palavra de Deus gera morte. Paulo falou isso. Zelo sim, mas sempre com entendimento. Zelo sem entendimento é a própria morte. Por isso você vê as pessoas matar outras pessoas em nome de Deus. É zelo por Deus, mas sem entender. Isabel Gomes, crianças roubadas em Portugal para adoção. Claro! Esses até que foram roubados, esses escaparam. Para adoção, aliás, né? Será que não foram sacrificadas? A Moloque? Por quê? Deixam de fazer filhos para roubarem crianças para adotarem. Onde é que está escrito? Paulo era castro, eunuco do Senhor. Mas não foi uma clínica para se castrar. Os eunucos do Senhor que Jesus falou, ele disse são 3 que nascem eunucos. O primeiro grupo, castraram-se a si mesmos por amor ao reino de Deus. É esse que vocês dizem que são. Vou explicar, que vocês não entraram nesse grupo. Vocês estão no outro. Segundo grupo, foram castrados pelos homens. É esse o vosso grupo. Castrado pelo homem, contra a vossa vontade. Terceiro grupo, nasceram castros desde o ventre da sua mãe. Pedro também achou que aquilo era muito importante. Ele disse, epa, se a condição do homem é assim, não convém casar. Jesus falou, não, isso não é para todos. Nem todos devem se castrar por causa do reino de Deus. Somente aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Ou então receberam aquilo que vocês chamam o rema. Que não tem nada rema nenhuma. Revelação. Palavra falada. Não é letra. O Senhor te fala. Tu não vais casar por amor a mim. Tu vais sacrificar a tua vida. E essa pessoa se castra para o Senhor. Se torna eunuco do Senhor. Mais completo. Agora vocês cortam o negócio e dizerem que por amor a Cristo. Não, tem que ficar assim, passar tentação. Por isso você vê que Paulo era um homem curado. Ou então, tinha forças, poderia casar, mas ele crucificou as suas costas. Jesus Cristo, Elias, João Batista e alguns discípulos de Jesus Cristo também que não casaram. Como João, Tiago. Mas Pedro já estava casado e Pedro queria fazer isso. O Pedro queria largar a mulher dele ou ir no médico para quê? Falou, não, somente para aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. A palavra de Deus foi dirigida a você, não casa, pode ser mulher ou homem, então você serve a Deus, quer no corpo como no espírito, inteiramente. E esses não devem casar, não é ficar com a mulher e dizer que eu sou castro. Vocês têm mulher e como vocês se castraram para Cristo? Você não casa, você é saudável, não casa. E o diabo todos os dias virá atormentar você como ele atormentava Paulo. Paulo era atormentado por isso. Não era um espinho porque ele já havia crucificado a sua vontade. Mas ainda assim o diabo pensa que não veio para dizer a Paulo, Paulo, estás perdido. Você devia fazer filhos, você devia casar. E Paulo um outro dia reivindica e diz assim, será que só eu e Barnabé não temos direito de levar uma mulher irmã conosco? Como fez o irmão do Senhor, ou os irmãos do Senhor e Cefas, ou Pedro. Não é que ele estava a murmurar, queria voltar a negar a sua primeira fé. Não, estava a falar às pessoas que tudo o que ele decidiu foi voluntariamente. Decidiu deixar de trabalhar, ou então decidiu deixar de não trabalhar e trabalhar como os outros. Vocês até muitos dizem, Paulo trabalhava. Você está pensando que é a vontade de Deus?
Ele achou que era melhor assim, para, glória a Deus, não pôr impedimento ao seu ministério. Começou a trabalhar. E você pensa que trabalhava, tinha um patrão que lhe atormentava e acumulava riqueza, esperava salário. Fazia as tendas para sustentar seu ministério. Não quero falar disso aqui. Deixa eu falar da vasectomia. Paulo tinha saúde, biologicamente falando. Não era impotente, não se castrou, não foi ao médico, aliás, castração biológica, não foi cortar uma veia. E os eunucos que foram castrados pelos homens que Jesus falou, pecadores, homens maus, ditadores, castravam seus soldados naquele tempo. Os eunucos eram os que serviam ao rei. E porque ele, glória a Deus, seria a pessoa de confiança ao rei, o guarda, o protetor das mulheres do rei, então os reis faziam o quê? Lhes cortavam o órgão sexual. E quando eles lhe castravam, ficava um homem grande, cheio de força, que sei que se tornava escravo laboral do rei. Ele poderia viajar com as mulheres, ou então com a mulher do rei, poderia dormir com a mulher do rei na mesma casa, não ia lhe tocar porque era doente, ou então tinha sido amputado. Não eram homens de Deus que faziam isso. Homens do diabo que castravam, ouviu? Vou explicar tudo. Que castravam os seus servos, os seus trabalhadores, e assim, até hoje, existem exércitos assim que são castrados. Aqueles homens são homens maus, terríveis, que quando o homem é castrado, é um verdadeiro serviçal. Ele não tem prazer na sua vida. Assim como um boi. Os bois castrados, não sei como é que qual é o nome que se chama, ele fica grande, forte. E esses reis, no passado, castravam os seus servos para lhes servirem toda a vida. Jesus falou, esses que foram castrados pelos homens. Ou então hoje também, feiticeiros também atacam, maltratam as pessoas, castram, as pessoas se tornam impotentes por uma obra da bruxaria. São homens também. E uns que nasceram, que é o terceiro que eu falei, e esse não tem nada a ver, nasceram assim no ventre da sua mãe. São eunucos. Agora, em que lugar vocês estão? No primeiro não estão. A palavra de Deus não vem a vocês. E se a palavra de Deus viesse a você, a própria palavra não viola a palavra. Deus vela pela sua palavra. Essa castração não é para cortar algo, não é para casar, fazem sexo, deixam de fazer filhos. Depois, como aí a irmã escreveu, começam a raptar filhos para adotar. Sacrifícios aos deuses, a Moloque. É incrível. E Deus não pode suportar essas coisas todas. Que ignorância. Vocês pensaram que vocês sacrificaram para Deus. Ai, e eu que fiz isso. Será que perdi o reino dos céus? Ainda tens esperança. Você nunca conheceu Deus. Por isso, se você se arrepender, você vai para o céu. Ai, voltarei a ter filho. Não esquece isso. É melhor entrar no céu com um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. Olha para Cristo, para a salvação da tua alma. Glória a Jesus, arrependa-te para nascer de novo. E assim o céu será a próxima tua morada. Temos que orar pelos irmãos da Igreja Universal. Orem mesmo. Orem. Porque é necessário que esse povo despertem. Seus olhos se abram. Para que eles possam entender essa verdade que lhes foi. Olha o que Jesus falou. E o profeta que falou, Jesus repetiu essa palavra do profeta Isaías. O Deus desse século tapou, então fechou o entendimento dos homens. Para que mesmo vendo, não vejam. Mesmo ouvindo, não entendam. Não percebam com o coração. Seu coração engordou. Estão cegos. E assim, na sua cegueira, caindo na cova. Pois o cego não guiará outro cego, senão ambos caem na cova. Por isso, desperta aí. É um êxodo, é a libertação. Glória a Jesus. O Senhor vos comprou com um preço elevado. Vós sois as ovelhas, o rebanho, o aprisco do Senhor. Foste comprado por um preço elevado. E por que vocês querem se fazer escravos se vocês foram libertos? Sim, pelo sacrifício de Jesus. Por que vocês querem se vender à doutrina de homens? Por que vocês querem se vender aos homens gananciosos? Por que vocês querem se vender a esses homens que vos maltratam, que fazem de vocês um negócio? Vocês são um produto, vocês são vendidos na montra. Vocês são escravos.
manipulados com truque da salvação, de bênção, falsa piedade, na carne. Ai, e Deus vai abençoar, e Deus vai fazer bem. Cuidado com a tua alma. Qual a tua alma? Se nem Ele que está a te falar isso salvou a sua alma. Agora veja, não há culto que não será revelado. Eu falei em 2018 os sintomas quando vai acontecer um avivamento. Está lá, vão lá. Ainda bem que a YouTube conservou isso. Eu falei, revelar os escândalos, o oculto sendo revelado, catástrofes. Estamos a viver isso. Falei isso no domingo passado também, mas já tinha falado antes. Por isso você vê coisas encobertas aparecendo à tona. Sim, porque a luz revela tudo. O que estava escondido aparecendo. Você está pensando que o homem vai fazer algo e vai continuar escondido? É impossível. É impossível. Quer coisas boas como ruins vão aparecer. Vão. Você está fazendo um gabinete, vai ser conhecido no telhado, no monte, no alto. E assim vem o julgamento de Deus. O juízo sobre os pecadores. Porque o pecador não vai permanecer pecando. E agora? Vocês estão a chorar? Querem voltar no Egito? Vocês estão a se comportar o mesmo que fizeram os hebreus no deserto? Tiveram saudade do Egito, da escravidão. Ai, aquelas carnes. As águas do Nilo. As cebolas. Os alhos do Egito. Em vez de se alegrarem com maná no deserto, com as águas que joravam na rocha, se lembraram das águas turvas do Nilo. Se lembraram das carnes contaminadas do Egito. É melhor você ser livre ou comer bem como escravo? Vocês são bajulados, são honrados, você tem lá um cargo, viu? Oh, parece que hoje é você que eu quero falar com ele, viu? Tens um cargo, você é a mulher de destaque. Ai, eu sou líder, eu sou conhecido. Aí é. O que é que adianta o homem ganhar o mundo todo, prejudicar-se a si mesmo, perder a sua alma? Sim, salve a tua alma. E não somente para essa organização limitada, mas para outras organizações também limitadas. Você que é escravo do pecado, pode estar dentro da igreja. O que é isso, escravo do pecado? Você vive o pecado naturalmente. Escravo do pecado, ele vai para a igreja, ouve a palavra, reza, ora, faz tudo, lê a Bíblia, mas porém não existe o temor de Deus. Quer dizer que está preso dentro da igreja, não é dentro do reino de Deus. No reino de Deus ninguém é escravo. Sim, falso reino de Deus, falsas igrejas, verdadeiras prisões, verdadeiras cadeias que maniataram o povo no pecado, e assim as pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão morrendo sem Deus e sem libertação, sem salvação. Glória a Jesus. Ai, e esses homens que estão a fazer reformas, esquece a reforma. Qual é a reforma? Reforma onde? Revolução, sim. Revolução é lutar com o inimigo. Revolução é destruir as fortalezas. Revolução é maniatar o inimigo para repartir os bens. Se você não maniatar ele, você não pode repartir os bens do valente. E a reforma é assim. A reforma quer mudar as coisas sem destruir as cadeias. A reforma é trazer comida a uma criança que tem problema de intoxicação e achar que a comida vai desintoxicar. Trazer bons bifes a uma pessoa que está doente e pensar que a boa comida vai curá-lo. Não! Seu filho vos libertar. Verdadeiramente tem que ser liberto. Tem que sair. A ordem é sair. Saiam. Tem muita gente que está dentro das igrejas caídas. Olha o que eles estão a falar. Aí nós vamos orar, vamos mudar a situação. É impossível. Quando nós saímos dessa empresa aí, e a notícia no círculo assim dos obreiros correu, aí depois muitos obreiros, tem lá uma ex-obreira, a irmã fulana, tá bom, ele está me acompanhando agora, a irmã fulana. A irmã fulana queria sair, na altura até nem obreira, era candidata. Queria sair,
para entrar nesse movimento de homens aventureiros, que eles chamaram de aventureiros, mas afinal estava aí a salvação deles. Aí depois que, olha o que falaram para ele lá, não sei se é pastor ou quem que falou isso aí, diz assim, não, na verdade isso está com as patas no ar, nós sabemos que isso está mal, mas nós podemos mudar a situação. O homem que muda o lugar, não é o lugar que muda o homem. Sabe o que falaram à irmã? Vamos orar e vamos mudar a igreja. E a notícia me chegou até a mim. Na altura, eu estava a vir como um iletrado no meio deles, mas já tinha um bocado de conhecimento do que é ele. Eu falei, é impossível mudar o que já está torto. Aí tudo é possível para Deus. Eu falei, eu duvido que as tuas orações vão mudar essa organização. 16 anos passaram. Foi de mal para o pior. Aleluia. Não mudou nada. Você também está nessa organização limitada aí. Nessa empresa. Estás a dizer, não, eu vou orar e Deus vai mudar, vai tocar o meu pastor e ele vai mudar, vai voltar na doutrina. Mentira. Sabe qual é a ordem de Deus? Sai do meio dele, povo meu. Tem que sair. A ordem é sair. Deus não é Deus de reforma, não. A mudança de Deus é radical e absoluta, total. Deus teve que matar Saul para colocar Davi no trono. Não disse, não, fique mesmo lá e vou fazer reforma ao reino de Saul. É impossível. Deus não trabalha assim. Por isso, todo o teu investimento que você está a fazer aí, você ora noite e dia para a igreja mudar, voltar nos caminhos do Senhor. Não vais conseguir. A corrupção é tão grande de tal maneira que é impossível. Não é isso que eu vos falei do falso arrependimento do Ben-Hur? Quando ele apareceu em público e ele confessou dizendo que até era se desviado para pregar o dinheiro. Todos vocês disseram, grande homem, em público, reconheceu. Ai, vocês até buscam todo o versículo bíblico para sustentarem a mentira daquele homem. Faltou só conhecimento em vocês, senão diriam, há um coração quebrantado e contrito a Deus. Tu não vais resistir. Não, ele mostrou um coração quebrantado. Aí ele se comportou como Davi. Davi tinha um coração igual ao coração de Deus. Reconheceu. Reconheceu onde? Quais danos que ele reparou? É mais uma mentira para mudar de tática. Quando as pessoas se acham num beco sem saída, então eles assentam e criam uma mentira para vir a vos apresentar a vocês. Povo manipulado. Aprenda comigo que sou manso e humilde de coração e tereis paz. Vem aprender com Jesus. Tudo que você aprendeu, tudo é mentira nessas igrejas aí. Se eles não te falaram do testemunho de Jesus Cristo, como ela é, eles te enganaram. Não há salvação. Eu falei nessa mensagem aí. Sim. Ben-Hur ficou milionário. E como? Eu falei. Deus usa quem Ele quiser. Quando Ele quer destruir, Ele usa ímpio, usa pecador e usa jumenta para repreender, aleluia, a loucura do falso profeta. Usa os corvos para sustentar o grande imbatível profeta Elias. Usa Nabucodonosor, o adorador de deuses, para vir punir Israel por causa dos seus pecados. Usa o Egito, a terra do pecado, como ele é chamado, a terra do cão, para esconder o seu povo, para esconder o seu filho. Usa o trono de Satanás no Egito para sustentar o seu servo Moisés. Ele faz o que ele quer, ele é dono. Ele usou, eu chamei ontem, vai lá desculpar, nem conheço os nomes dele, eu considero, parece que todos os dois têm o mesmo nome, um é Martin Luther King, um é Martin Luther, outro é Luther King, e eu falei ontem Martin Luther King, parece que você me iria dizer, olha o homem nem sabe, sim, não sei mesmo de nada a respeito das coisas seculares desse mundo, mas aqui sim, aqui vamos não discutir, mas eu vou te pôr no teu lugar. Olha como Deus usou Luther King para, glória a Deus, acabar com a escravidão física e política, né?
que no fundo também não acabou. Porque eles mudam de tática. Mas pronto, pelo menos alguma coisa aconteceu. Como os negros eram subjugados pelos brancos. Não que hoje não. Mas hoje já não fazem abertamente. Agora veja quem era aquele homem. Aquele homem que você chama de pastor, não era pastor. Era falso pastor, era um feiticeiro, era maçom. E como pode Deus usar um maçom para usar o nome de Deus para defender direitos dos negros? Ele faz o que ele quiser. Aleluia. Então, você não precisa olhar, mas nesse também são pecadores. Ok, concordo com isso. Mas Deus está atrás disso. Aleluia. O apóstolo já ouviu falar dos escândalos dos pastores de Gideões? Meu irmão, é assim que aconteceu na terra. Todos os movimentos que você viu de avivamento na terra, nesse século e no século passado, são falsos. Esses todos aí, porque generais da fé, esses generais não conhecem a Deus. Não todos. A maioria desses generais naquele livro que vocês leem, os generais de Deus, aqueles todos são corruptos. São das trevas, ou foram das trevas. Movimentos falsos. Agora, se me falar da geração que passou, que vocês chamam dos heróis, esse sim. É só ver, se você for inteligente, você vai ver que esses que vocês chamam de generais, Kathryn Kuhlman, e não sei de quem Jaque, você vai ver que não tiveram vida com Deus. Você não é graça. Que graça? Você vai ver com outros, uns eram bêbados, saíam da cachaça, subiam no altar e operavam milagres. Kathryn Kuhlman se desfilava como uma prostituta. Não vestia-se de prostituta, mas estava lá com roupas cheias de beleza, da luxúria, vaidade. Milionária. Começando a deixar cair as pessoas de onde o Benny nasce. Ouviu? Todos esses movimentos que vocês chamaram grande avivamento. Fogo, como falei domingo passado, sexta-feira, né? Fogo estranho. Desceu de baixo e não... Aliás, subiu de baixo, não desceu de cima. Então esse movimento que você está me perguntando aí, que abalou os Gideões, tudo foi falso. Fogo de palha. Nas trevas eles chamam fogo de palha. Os mesmos que vocês espantaram, que eram grandes avivalistas, tinham uma vida dupla. Traindo as suas mulheres, mas quando eles chegavam aí, vibravam. Isso são técnicas que foram estudadas. Técnicas pentecostais. Como as técnicas desses movimentos dos falsos profetas. Da adivinhação. Porque a escola dos profetas. Onde é que você encontrou na Bíblia a escola dos profetas? Que os profetas têm que entrar na escola para lhes ensinar. Mas apareceu alguém no monte que ele falou, o que você está falando é verdade, eu participei dessa escola. E ele falou, como? Ele disse, essa escola é ensinar como você conseguir profetizar, quer dizer, é como se fosse lançar no ar, é algo que você não sabe, mas pronto, vai ter alguém lá que vai dizer, sou eu essa pessoa. E você, glória a Deus, usar a técnica, psicologia. Olha o que aconteceu com um homem que me contaram. Esse indivíduo conheceu, viu o carro da pessoa, de uma senhora que ia para a igreja. Uma senhora que me contou no monte. Esse é um falso profeta aqui em Angola, chamado, não sei se é Metusalã ou como é. E ele parou e viu uma senhora, que já tinham lhe falado que viria uma senhora na reunião. Importante. E ele viu o carro da senhora, tirou a matrícula da senhora. Ele deu pá, 55, decorou aquilo, não sei se escreveu o que. E chegou e ele falou, tem uma senhora aqui que veio de carro. Falou o nome do carro, a marca, a cor e a matrícula. A igreja vibrou. E já lhe tinham dito na parente mais próxima o que a senhora estava a passar. Você está a passar isso e aquilo. Sou mesmo eu, é meu carro. Eu vi o teu carro. Não, papá. É incrível. Passa na escola. Numa escola de preparação. Como você profetizar.
e você vai ver o povo a vibrar. É mesmo, sou eu. E então aqueles Gideões passaram também numa formação de movimentos, como vibrar. Eles vinham cheios de cerveja, de cachaça, drogas, como Adaildo. Aí conheci. Eu também pensei que aquilo era unção. Na minha ignorância, há muitos anos. Eu falei, o homem vibrava. Testemunhos falsos. Que eu era menino da rua. Eu não sei o quê. Tudo aquilo foi montado para vir estimular a plateia. Isso não é novo, não. Isso se faz lá no secular. Os cômicos. Eles estudam o povo. Calma aí, quando um falso profeta vai num lugar, antes de começar lá, ele estuda o povo, qual é a necessidade maior daquele povo. Não, aqui nunca consegui casar, aqui é miséria, desemprego. E ele vem atacar a respeito do problema que eles já sabem. O meu povo sofreu porque lhe falta conhecimento. O meu povo, glória a Deus, está a sofrer porque falta. Revela apóstolos, são todos hipócritas. Sim, Rita Valentim. Hipocrisia terrível. Aproveitando a ignorância. E como eles se enganaram, pensaram que não, eu sou povo africano por causa de serem letrados. Mentira! Eles conseguem dominar, você vai encontrar doutores que estão a ser manipulados, generais, deputados, tudo. Você está pensando que é quê? Cuidado com o espiritual. É muito forte o espiritual. Para não falar agora misturando com as práticas do ocultismo, que é bruxaria ao vivo. Quem poderia resistir? Quem? Quem pode suportar a isso? Vocês são marionetas de Satanás, vocês são escravos do diabo. Por isso, esse avivamento que vocês chamaram de avivamento de Gideões, nunca foi avivamento. Nunca foi. Aquilo tudo foi mentira. Tudo não passou de engano. Todos os movimentos que vocês chamaram de avivamento são falsos dessa geração ou desse século. Os céus se encontram fechados, tudo negro. E o diabo Satanás a dominar sobre o planeta Terra. E a igreja está onde? Maniatada. Ouvistes? Por isso há nesse feijão ungido de 100 reais. Claro! Você sabia que... Pergunta só quem foi pastor da IURD que vai te contar. Pergunta, o meu filho aqui, não sei o que, não vou falar o nome dele. Ele não era pastor, mas era um obreiro próximo de pastor. Eles iam na mata com o pastor. Rapaz, vamos. Sentavam lá e ele lhe perguntava, fala aí, qual é a ideia? Qual é o truque? E ele, não, passou. Eu pensei alguma coisa boa. Estás a ver? Vamos comprar como é? Relógios. Aqueles relógios baratos do mercado. Mas que tem que despertador. Às 12 horas, o despertador vai gritar. E o pastor dizia, olha, estás a ver? Eu vou entregar um telefone. Esse telefone, às 12 horas ele vai gritar. Quando ele tocar o alarme, ai, tua vida nunca será a mesma. E o rapaz olhou para o pastor e disse, o pastor olhou para o pastor. Sim, senhor. E esse rapaz estava a sofrer, porque foi lá para estudar lá na província. Naquele dia o almoço era bem grande do pastor. O pastor chamava, obreiro. Pastor. Já não é porque comer e lhe deixar na mesa, porque deu uma ideia boa que vai dar dinheiro. Eles compravam o relógio, mais ou menos a 200 kwanza, no nosso dinheiro, baratíssimo, aqueles relógios. E aí, mais ou menos 500, e ele entregava esse relógio a 10 mil dólares, 5 mil, 1000. E o inferior desse propósito é 100 dólares. Ouviste? Vocês, angolanos, construíram o templo de Salomão com vosso dinheiro. Vocês sustentaram a prostituição na Record com vosso dinheiro. Vocês. Você ficou rico? Onde está a promessa?
Mas ainda vocês continuam a dizer não. Ai, Deus, Deus, Deus. Ai, Deus, eu era desempregado. Então, mas que você está a pensar que se você procurar emprego, você não vai achar emprego. Se você acha emprego, quantos não acharam? Você achou e quantos ficaram assim? Sai dessa, essas são técnicas. São técnicas para você ser homem. Não homem de Deus, homem. Te levam você a trabalhar, ser um homem valente, um esforçado, que vai bater a porta, que não desiste. O quê? Paulo chama isso para satisfazer a carne. Tem uma relevância? Tem. Se em vez de dormir até às 10 horas, eles te ensinam você acordar cedo para ir procurar. E vai conseguir, por causa do esforço. Porque antes não conseguias porque você ficava à espera. Mas eles te ensinaram que você não pode esperar e você conseguiu. Os negócios que ensinaram você a ser como é que se diz na linguagem econômica? A ser inovador. Fizesse inovações, e funcionou. E você pensou que aquilo é bênção? Sai do meio dele, povo meu. Em Benguela, um pastor enterrou o vestido de noiva e enganou o povo, dizendo que foi enterrado por um bruxo. Claro! Eles fazem das tripas o coração. Eu tenho um obreiro, falei isso ontem, no meu ministério, que era obreiro também da IURD. Olha o que ele me falou. Ele vivia na igreja, porque queria ser pastor. E o pastor lhes mandava, madrugada, para irem na ilha buscar a areia da praia. Porque o pastor anunciava, eu vou entregar a terra de Israel. Ai, a terra que mana leite e mel. Terra abençoada. Se você levar essa terra na tua casa, no teu emprego, você não imagina. Aquela terra, Deus pisou naquela terra. E eles mandavam madrugada. Iam de mochila. Porque tinha membros que viviam próximo da igreja. Não podem vos ver. Entravam das traseiras com as mochilas. E ele anunciava, já chegou a areia de Israel. A terra que mana leite e mel. E o povo ficava na expectativa, eu não vou ficar de fora, não vou ficar de fora, aquela terra onde Jesus marchou. Terra do soba da ilha. Terra imunda. Ainda que fosse terra de Israel. Hoje, deixa só falar mesmo disso aí, porque tem muitas pessoas que estão me ouvindo. Ontem me falaram no rádio, você sabia que tem muita gente da IURD que te ouve? Pastores, ex-reformados e o resto. Eu falei, eu não sabia disso, muita gente. Eles me ligam. Então, deixa falar ao meu povo. Vocês são o meu povo. Vocês não sabiam? Presta bem atenção. Ainda que fosse terra de Israel, a terra de Israel não é mais uma terra santa, pela promessa somente. Amanhã, hoje é a terra mais imunda do mundo. Muitos querem ir ser batizados no Rio Jordão, ir porque não tem santidade nenhuma. Eles agora são o quê? Os povos feiticeiros que governam o mundo. Você não sabia que os que governam o mundo são os israelitas? O diabo Satanás lhes entregou o mundo através dos iluminados. São os maiores banqueiros. A cabala, o feitiço deles. Tudo que se faz lá é bruxaria agora. Tudo. E vocês estão a pensar que aquela terra, com ignorância, basta só o pregador ficar rico, começa já os propósitos de Israel. Ai, vi o Marco Feliciano, meu amigo Marco Feliciano, na tumba lá de Jesus, dizendo, aqui a presença do Senhor é muito forte. Eu vi esse vídeo, é muito forte. Lá está um rabino, lá está não sei quem, ai, não sei, naquele canto aí, olha, a presença do Senhor é muito... Qual presença do Senhor? Escolhem pessoas que têm dinheiro para irem com ele e vão fazer lá um propósito. Chegam lá, como o Ismael fazia. Esse menino Ismael já fazia isso. Chegava lá, você está na Terra Santa. Quem vai fazer com 100 mil dólares? Quem vai fazer com 50? E os burros também. Dinheiro de corrupção, dinheiro roubado, dinheiro de prostituição, dinheiro de mentira, do feitiço. $60 ou 40% do dinheiro do mundo vai para Israel. Claro! Eles controlam o dinheiro todo do mundo, você não sabia. E vocês dizem que é Terra Santa. Quando o Filho de Deus voltar, aleluia, em Jerusalém, glória a Jesus, no Monte das Oliveiras,
Quando ele pisar, mas antes mesmo dele pisar o monte, já a nação será expurgada. Eles começarão a chorar os judeus. E vai se cumprir a palavra de Jesus Cristo. E não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Vai acontecer na última semana de Daniel. E eles chorarão com pranto. Vão receber um mover, um avivamento. Espécie de um avivamento, não para operar milagre, nem para estar mortos, não. Mas sim para enteamento, arrependimento. E eles vão dizer, ai, como nós te matamos, como nós te rejeitamos esses anos todos. Sim, a Bíblia diz que Zacarias fala que eles vão chorar como um pai chora pela morte do seu filho primogênito primeiro. Vai acontecer isso. Aí a terra será expurgada. Agora não. Agora vocês foram enganados. Falei ontem e disse assim, a maior prisão é a prisão da mente. Quando um povo está preso na mente, sabe o que o diabo faz? Prende as pessoas na mente e lhes solta. Quando o homem está preso na mente, ele defende o opressor. Luta pelo opressor. Como alguém que lhe meteram uma pilha e está a ser manipulado, tem alguém que está fazendo. Ele diz, pode ir, ele vai voltar. E ele, quando ele quiser, vai para a direita, para a esquerda. Mentes presas. Paulo chamava mentes cauterizadas. E os falsos profetas e falsos mestres, a primeira coisa que eles fazem é controlar a tua mente. Até na política, em tudo. Quando eles conseguem controlar a tua mente, acabou. Você é um escravo eternamente. Você servirá a eles. Não vai precisar até te oprimir com chicote, como na colonização. Vir com chicote atrás de um capataz. Não precisa capataz. E ele diz, vai, eu já fiz a mente dele. É isso que está acontecendo agora. As mentes foram presas e o povo defende os seus opressores, a morte. Ovelhas da matança, seus donos matam sem piedade e ainda assim os veneram. Prisão de mente. Sai do meio dele, povo meu. Vocês são prisioneiros. Eu falei da história, nessa gravação aqui, de uma senhora que me procurou. Não vou falar o nome. E ele me disse assim, meu carro entreguei ao bispo. Eu até falo nomes, não tem problema não. Bispo Augusto. Não é de Oliveira o brasileiro. Tem um Augusto aqui, angolano. Nesse momento está no Brasil a defender o quem? Os interesses. Mentira dele, se estivesse aqui talvez estaria no outro lado. Sim. Um carro que custou 80 mil dólares. Não se preocupa, senhora. Eu nunca vou falar o teu nome. Não diz eu te falei para você. Não, não te preocupa. E nem eu também não tenho problema. Se não quiser, não me fala. A próxima. 80 mil dólares. Naquele tempo, não é agora. Um Jeep V8. 8 cilindros. Não é igual o teu, rapaz, aí de 6. Aquele é maior. 8 cilindros. Porque ele foi enganado. Foi dito que ele faria isso e teria o maior e uma frota. E seria diretor, e seria não sei o que, e seria... E ele viu que aquelas promessas eram fabulosas e tal, entregou o Jeep. Tão novo e lindo que era, o bispo abandonou o carro dele pequeno, e aquele era o carro do bispo. Ouviste? Agora a senhora ficou frustrada, andar de táxi, me procurou na igreja, e ele me falou... Conheces o bispo, não sei o que, eu te conheço, sabe, conheço o carro, o bispo? Não, nunca mais vi eles, há muito tempo que eu saí de lá. Aquele carro é meu. Oh, como assim? Não, dei na fogueira santa. Agora, tinha que alugar carro para lhe levar no céu, de táxi. Eu falei, mas você vai admitir que o teu carro fique com ele, você... Mas vou fazer como? Eu falei, não, ainda há esperança, há chance. Sabe, eu falei, sabe o que você faz? Procura um advogado, vai para a polícia, apresenta uma queixa. Eu falei, eu os conheço, eu estive lá. Eu falei, eles não gostam de escândalo. Porque todos os bandidos não gostam de escândalo, eles gostam de viver maquiados. O bandido é assim. O bandido, quando está tudo bem, está tudo bem. É pequeno escândalo, os escandalosos eles sacrificam. Para não manchar o quê? Para não destruir o império. Nos partidos é assim, onde há muitos crimes. Em outras palavras, todos aqui somos maus, mas se te apanharem, já era, eu te sacrifico. Os gatunos quando vão roubar também é mesmo assim. Se te apanharem é contigo.
Ai de ti se você denunciar. Até na cadeia eu vou te perseguir para ir te matar. E por isso você vê que os bandidos, quando eles são presos, preferem morrer do que denunciar os outros. Pode ser torturado. Raramente ele fala, o chefe é o fulano, porque senão arranja problema. Mentes cauterizadas. E a senhora, olha a resposta que ele me deu. Eu falei, você pode recuperar o teu carro. Vai só lá, vai lá o advogado, vai lhe apresentar. Advogado, quero ter com o bispo fulano. E vai dizer, você está com o carro da senhora fulana. Vocês manipularam. Ah, mas está aqui os documentos. Não, sim, mas ele fez inconscientemente. Vocês fizeram a cabeça dele. Eles têm as leis. Eu disse, os advogados têm as suas leis. Apesar que você passou a procuração, mas ainda assim, eles vão devolver. Olha o que a senhora me falou. Não quero ter problema com Deus. Ultimamente disse, qual Deus? Então eles mexem com as trevas. Eu disse, mexem. Então não quero ter problema para não me feitiçarem. Eu falei, ok. Eu falei, se fosse eu, ia buscar. Mas você não quer? Ouviste? E eu lhe falei, mas não lamenta. E não murmura mais, é pecado. Mas se você quisesse, iria buscar o teu carro. É assim como as pessoas... Olha, por que eu falei isso? Mente cauterizada. Porque lhe foi dito assim, não brinques, não fale mal, nem pense, vais para o inferno, cuidado, vais morrer. O falso profeta usa o terror para manter os homens na escravidão. Mentes cauterizadas, escravos na mente. E assim, se ele tentar pensar o contrário, faz a cabeça assim. Vai falar, está amarrado. Vai dizer, é pecado. Porque ele foi feito assim. Eles são tão inteligentes que você não imagina. Agora o Senhor vai libertar o seu povo. Custa o que custar. Custa o que custar. Oh, aleluia. O sangue do homem de Golgota. O sangue de Jesus. E não é só eles, não. Todos os outros estão a fazer a mesma coisa. Cada um com as suas táticas e truques para enganar as pessoas. Chegou a hora da verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, eu termino aí em nome de Jesus Cristo. Mas eu falei algo disso assim para você dizer, irmão, você está dizendo que você é o teu povo. O Senhor me entregou todas as almas da Igreja Universal e outras. O Senhor me disse assim, são tuas almas. Eu te entrego esse povo. Por isso você está vendo, Saul vai morrer para Davi subir no trono. Oh, aleluia! Eu tenho a chave da Igreja Universal na minha mão. Ouviste? Eu tenho as chaves. Aleluia! Glória a Jesus. Eu sou líder dessa igreja. No espírito. E o que é no espírito acontecerá no físico. Ninguém pode impedir isso. Ninguém. O que aconteceu no espírito vai acontecer no físico. Podem fazer truques. Pode demorar. Isso não vai ser agora. Não estou falando que amanhã já vão vir para ouvir o que eu prego. Não. Quando eles ouvirem essa mensagem, vão dizer quem te constituiu príncipe e juízo entre nós. Mas a este Moisés, a quem eles rejeitaram, a esse foi constituído como libertador. Por Deus. E foi feito pelo Senhor. E não é somente lá. E todos os povos da terra. Aleluia. Porque eu vim para vos libertar. Glória a Deus. Eu sou vosso Moisés. Nunca falei isso. Pode negar isso. Pode negar. Eles também falaram a mesma coisa. E vocês verão isso. Em nome de Jesus Cristo. Porque se vocês estão a ver o que estão a ver agora, eu já vi o que estão a ver agora. Eu já vi. Eu vi os membros da Igreja Universal dispersos nas matas. Sem pastor. Eu vi. Glória a Jesus. Eu vi o Império Universal derribado. Nem vestígios tinha. Nem vestígios que onde estava uma casa. Eu vi. Eu vi. Eu vi a Mundial derrubada. Nem vestígios. Só deixou lixo, lixo. E eu perguntei, tanto lixo porque o Senhor me falou, eles nunca pregaram a verdade. Pecadores que vieram enganar outros pecadores. Interesse é no dinheiro. Viu você que é da Mundial? Você está pensando que você está se alegrar, aquele povo vai vir aqui? Vocês são pior do que eles. Pois está escrito, o pecador gera um filho pior do que ele próprio. Jesus falou àqueles que faziam prosélito andando na terra, e eles diziam faziam um filho pior que o inferno.
Mas que Deus vos abençoe. E no tempo próprio, oh, aleluia, no tempo aceitável eu te ouvi. E no dia da salvação, no dia favorável do Senhor, tudo vai acontecer. E você estará lá para dizer, verdadeiramente, a palavra de Deus na tua boca é verdade. Estarás lá para dizer, verdadeiramente, você falou a verdade. Não foi você que falou, mas eu próprio, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus falou na tua boca. Sim, é chegada a hora para libertar os escravos. É chegada a hora de libertar os prisioneiros de Sião. É chegada a hora de dizer aos prisioneiros, ide, pois está escrito, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião, para quebrar os timões, as ataduras, as cadeias, as prisões, os ferrolhos do inferno. Oh, vocês não imaginam, estavam longe, estavam mantidos na maior prisão, a prisão perpétua. Para Satanás era perpétua, mas Deus pode todas as coisas. Prisão de grande segurança, aonde era necessário lutar com os poderes das trevas e vencê-los, derrotar o principado, o próprio Lúcifer, e assim, glória a Deus, o povo ser liberto. Quero ler ainda algumas mensagens aí. Eu sei que as